10 fundos imobiliários que pagaram um caminhão de dividendo nos últimos 12 meses e tiveram um dividend yield acima dos atuais 10,75% da taxa Selic. Fala, investidores! Na semana passada eu trouxe um vídeo onde eu falava das 10 ações que tiveram os maiores dividend yield da Bolsa de Valores nos últimos 12 meses e que, portanto, pagaram um dividendo acima da taxa Selic, que atualmente está na casa dos 10,75%. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer essa mesma temática para o mundo dos fundos imobiliários. Então nós vamos trazer aqui uma lista com os 10 fundos imobiliários que pagaram dividendo acima de 10,75%, os maiores dividend yield da Bolsa de Valores. O primeiro fundo da nossa lista é o fundo imobiliário PATC11. É um fundo imobiliário do setor de imóveis corporativos. Ele possui 4 prédios no estado de São Paulo e ele pagou um dividendo de 20,03% nos últimos 12 meses. No entanto, esse fundo imobiliário possui um dividendo alto desse jeito porque ele realizou reduções no seu patrimônio no último ano. Ele pegou cotas de um outro fundo imobiliário que ele tinha e distribuiu essas cotas aos seus cotistas. E o valor dessas cotas saiu do patrimônio do fundo. E ele também realizou amortizações em dinheiro, depositando esse dinheiro diretamente na conta dos cotistas. Isso fez com que o patrimônio do fundo imobiliário se reduzisse. Quando o patrimônio do fundo imobiliário se reduz, a cotação do fundo imobiliário também tende a se reduzir. O próprio mercado ajusta essa cotação para valores próximos do patrimônio atual do fundo imobiliário. E quando a cotação cai, o dividend yield sobe. Nosso segundo fundo imobiliário da noite é o fundo GCRA11. Na verdade, ele é um fiagro, ou seja, ele é um fundo que trabalha com crédito. Ele empresta dinheiro para empresas que vão investir no setor do agronegócio e depois ele cobra esse dinheiro dessas empresas com juros e com correção monetária. Esse fundo pagou um dividendo de 19,95% nos últimos 12 meses e ele tem sofrido com quedas na cotação devido à inadimplência de alguns dos seus ativos. O terceiro fundo da noite é mais um fiagro, o LSAG11. Esse fundo imobiliário atua emprestando dinheiro principalmente para empresas que investem nas culturas de soja e milho. E ele pagou um dividendo de 19,04% nos últimos 12 meses. Nosso quarto fundo da lista é o fundo BLMG11, dessa vez um fundo do setor de logística. Ele possui 4 galpões nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o fundo tem sofrido com seu alto grau de endividamento. As cotações chegaram a cair 40% no último ano. E é aquela história que eu expliquei. Se a cotação cai, o dividend yield sobe. O fundo pagou, com base nos preços atuais, um total de 18,59% de dividendo. Nosso quinto FII da lista também é um fiagro, o VCRA11. É mais um fundo imobiliário que tem sofrido com a inadimplência dos seus devedores. Essa inadimplência faz com que a cotação do fundo imobiliário caia e isso artificialmente sobe o dividend yield. Esse FII pagou um total de 17,75% nos últimos 12 meses. Nosso sexto fundo imobiliário da lista também é um fiagro, dessa vez um fiagro mais conhecido entre os investidores, é o VGIA11. E a semelhança dos outros que eu citei, ele também tem sofrido com a inadimplência de alguns dos seus ativos. A inadimplência reduziu a cotação e isso artificialmente aumentou o dividendo. E o dividendo do VGIA11 ficou na casa dos 17,39%. O sétimo fundo da nossa lista é o fundo AIEC11. É um fundo também do setor de lajes corporativas. Ele possui apenas 2 imóveis, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Cada prédio está 100% alugado para um único inquilino, um no Rio e um em São Paulo. Então, por aí já dá para ver que é um fundo mais arriscado porque não possui diversificação do seu portfólio, são apenas 2 inquilinos. E a empresa Dow Química, que ocupa o prédio inteiro, que fica no estado de São Paulo, já avisou que não vai renovar o seu contrato que se encerra em janeiro de 2025. E agora o fundo imobiliário tem que dar seus pulos para arranjar outro inquilino para ocupar esse prédio até o mês de janeiro. Caso contrário, vai perder mais de 50% da sua receita. O dividend yield dos últimos 12 meses ficou na casa dos 17,29%. Nosso oitavo ativo foi o fundo AGXR11, que é mais um fiagro,
foi o primeiro fundo da nossa lista que não sofreu nenhuma desvalorização importante nos últimos 12 meses. Caiu apenas 2,67%. E como todo fiagro, ele investe em CRAs, ou seja, ele assume títulos de dívida, onde ele empresta dinheiro para alguma empresa. Essa empresa vai pegar esse dinheiro para investir no mercado do agronegócio e essa empresa se compromete a pagar essa dívida com juros e com correção monetária ao fundo imobiliário. Esses juros e essa correção monetária são um lucro que o fundo imobiliário tem, que ele vai repassar uma parte desse lucro aos seus cotistas. O dividend yield foi de 17,14% nos últimos 12 meses. Nosso penúltimo fundo da lista, na 9ª posição, o fundo RZAG11. Também é um fiagro. Ele empresta dinheiro para empresas que investem principalmente em soja, milho e algodão. E ele pagou um dividendo de exatos 17% nos últimos 12 meses. E o nosso 10º e último ativo da noite foi o fundo imobiliário CACR11. É um fundo de papel, ou seja, um fundo imobiliário que empresta dinheiro para empresas que vão utilizar esse dinheiro para investir no setor imobiliário em vários estados do Brasil. E esse fundo imobiliário pagou um dividendo de 16,87% nos últimos 12 meses. Como de costume, eu fiz uma simulação na qual eu comprei uma cota de cada ativo há um ano atrás e hoje nós vamos ver como ficaria essa carteira. Então nós teríamos gasto aproximadamente R$ 557 para comprar uma cota de cada um desses ativos e vejam que todos os ativos da carteira estão no negativo. O prejuízo total ficou na casa dos R$ 124, considerando o preço médio, e nem os dividendos, que ficaram ligeiramente acima dos R$ 100, foram suficientes para neutralizar esse prejuízo. Ou seja, essa carteira seria um péssimo investimento. Eu trouxe essa simulação para mostrar para o investidor que é importante saber no que vai investir, mas também é muito importante saber naquilo que você não vai investir. O investidor sempre deve investir em empresas que são bem administradas, empresas que dão bastante lucro, empresas que fazem parte de um setor seguro da economia, que tem uma operação segura, e o dividendo vai vir como consequência. O dividendo nunca deve ser a causa do seu investimento. O dividendo deve ser a consequência de um investimento em boas empresas. Não sejam gananciosos na hora de investir, estudem os ativos que vocês querem comprar e nunca acreditem em resultados milagrosos. E se você, investidor, quer aprender a investir para fugir de ciladas como essa do vídeo de hoje, se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo e maratone os vídeos do canal, que eu já fiz a análise de alguns ativos que eu disse se vale ou se não vale a pena investir. E todos os meses eu lanço análises de novos ativos. Eu também mostro todo o processo de compra dos ativos que eu faço na minha carteira pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.